Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, amados irmãos do Jardim dos Ibis. Queridos irmãos, nesta noite eu desejo conversar com vocês, fazer uma síntese, um resumo do que vem a ser a catequese dominical. Nós sabemos que a catequese é a primeira fase da iniciação cristã. É exatamente através da catequese que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela organiza, planeja e prepara as lições, os fundamentos, os princípios da fé cristã. Para tanto é necessário que a igreja a qual eu quero me referir, não é a igreja templo, a construção do templo, mas a igreja viva as pessoas. É necessário que os membros da igreja, aqueles que se sentem pertencentes à igreja católica, seja ela uma grande catedral, seja ela um grande templo ou uma pequena capela, não importa. O que vale para Deus é a nossa reta intenção em servir a Deus e construir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de abordar um assunto do cotidiano, das conversas que acontecem normalmente quando, por exemplo, a gente costuma ouvir as pessoas dizerem: "Padre, mas eu rezo em casa". Ótimo, eu respondo. E a família é a primeira igreja, chamamos de a igreja doméstica. Na igreja doméstica é na família onde é plantado, é semeado os primeiros ensinamentos da fé cristã. Entretanto, como a família é a base do conjunto da sociedade e da comunidade, a igreja de Deus, ela cresce, ela evolui. Então, quando as famílias se reúnem, quando as famílias se reúnem para louvar, para orar em conjunto. E é assim que a igreja permanece no mundo e será sempre assim que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vai continuar. Não haverá, de forma nenhuma, não haverá as motivações do mal que impedirá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Está contido nas santas palavras do Espírito Santo no Evangelho de São Mateus, o capítulo, ou o versículo, melhor dizendo, onde é dito com toda a ênfase, quando Jesus afirma que as forças do mal jamais prevalecerá sobre a igreja do Pai, a igreja de Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, vamos entender isso. Vamos rezar em família, mas nos domingos, o dia do Senhor, vamos procurar nos deslocar para compartilhar, para partilhar o alimento espiritual da Palavra de Deus. E eu queria, num breve resumo, falar sobre a catequese dominical. A catequese dominical, a escola dominical, ela deve ser inicialmente forjada. Toda igreja, quando inaugura, a frequência é realmente muito baixa. Se no segundo domingo tiver pouca gente, de 5 a 10, pode continuar formando a sala geral,
de adultos e outra para as crianças, todas juntas. E depois de alguns meses, já podemos fazer a divisão de homens e mulheres e crianças de acordo com as suas idades. E depois de alguns meses, a gente procura fazer uma avaliação. E é dessa forma que nós vamos então construindo a igreja solidamente no conhecimento da palavra de Deus. Claro que é uma tarefa que não é fácil e o padre não consegue fazer isso sozinho. Para que possamos levar adiante esta missão, é necessário a colaboração, é necessário a contribuição de todos. A contribuição bem entendida aqui é a contribuição, a sua doação, o seu tempo, um pouco do seu tempo para você ministrar a palavra de Deus. Alguém poderá argumentar, mas padre, eu não conheço a Bíblia, padre, eu não tenho capacidade. Amados irmãos, precisamos ter fé e acreditar que Deus não escolhe apenas os capacitados, mas Ele capacita a quem Ele escolhe. E é dessa forma que nós vamos então construir em nossa comunidade a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos planejar. O planejamento é a base de tudo do trabalho em qualquer situação. E observemos também, meus irmãos, que o planejamento está presente na organização da família. O planejamento é essencial na empresa, no emprego, no trabalho, na escola, enfim, todo o esforço, toda a ação humana deve preceder de um planejamento. O chefe de família e a mãe de família, por exemplo, ao receber no final de cada mês o seu salário, ela já deve ter anotado as despesas que vão ocorrer durante o mês e vai então administrar de maneira bastante racional, né, a quantidade o necessário para pagar a luz, para o pagamento da água, a compra do supermercado, a feira. Isso é planejamento. Então, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja é a presença do reino de Deus na terra. A presença do reino de Deus na terra. Nós só só teremos a contemplação do reino de Deus quando nós passarmos para a eternidade. Aqui na terra nós temos a igreja visível, a igreja terrena, a igreja ainda sujeita aos defeitos, a igreja sujeita ainda aos desentendimentos, a igreja ainda sujeita às más informações. Enfim, isso é a igreja visível, a igreja humana. Mas Jesus Cristo, antes de voltar para o Pai, Ele nos prometeu, lembra? O que é que Jesus nos prometeu? Jesus prometeu o Paráclito do Espírito Santo de Deus, para que nós, os fiéis, os cristãos, nós não ficássemos sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, qualquer atividade que nós formos fazer na igreja, a nossa primeira providência ao começar é, pelo menos, fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, se desejarmos reforçar mais ainda aquele encontro, peçamos ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas ideias, peçamos ao Espírito Santo de Deus que faça crescer entre o grupo que vai iniciar o trabalho de igreja a cooperação, a amizade
que não haja a disputa, que abandonemos a prática do mundo, que é a vaidade, aquele que quer ser melhor do que o outro, aquele que quer fazer melhor do que o outro, enfim. Todas essas práticas são insinuações, são artifícios do adversário, que o adversário é como um leão que ruge em nossa volta, pronto para nos devorar. Isso está contido nas Sagradas Escrituras. Por isso, amados irmãos, nós cristãos devemos ter muito cuidado, devemos ser assíduos na oração, devemos ter um olhar focado na formação cristã das nossas crianças. Essa é a tarefa mais desejável da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho pedido a Deus, tenho rezado, pedido ao Espírito Santo de Deus, que a misericórdia do Pai faça com que em nossa comunidade do Jardim dos Ipês nós consigamos trazer as crianças para a casa de Deus. Não importa a denominação, não importa. O importante é que a criança seja levada para a casa de Deus, onde ali se ensine verdadeiramente as sãs doutrinas. Por isso, como padre, como frei, não tenho absolutamente nenhum preconceito contra as igrejas cristãs. Costumo dizer, minha filha, meu filho, se você se sente bem na igreja, é uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus e os ensinamentos contidos na Sagrada Escritura, não há por que ficar contra. Pois sabemos muito bem, de acordo com as Escrituras, Jesus, quando repreende os apóstolos que vieram se queixar que outros estavam usando o nome dele, curando-os em seu nome, o que Jesus responde? Não os repreendais. Aquele que é por nós, que não é contra nós, é por nós. Então, esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo deve ficar gravado fortemente em nossas consciências, porque somente assim nós vamos superar todas as divisões que o maligno pratica. O maligno, ele se satisfaz em ver a destruição, ver a divisão, ver a separação. Portanto, amados irmãos, a igreja, a família que vai formar a igreja, as famílias que formam a igreja, devemos ter este cuidado, pensar na formação das nossas crianças, pensar na preparação daqueles que não são batizados ainda, tanto as crianças, os adolescentes, como também os adultos. E isso nós constatamos em nossa localidade. E, lamentavelmente, não existe ainda uma consciência clara do significado do batismo. Eu tenho já escrito algumas breves palavras, tenho tentado fazer chegar a vocês, amados irmãos, para que nós possamos entregar nossos esforços a fim de que esses ensinamentos se tornem mais, cheguem ao conhecimento. Nós vamos agora nos aproximar, estamos nos aproximando da festa religiosa de Nossa Senhora Aparecida e o evento comemorativo do Dia das Crianças, os eventos separados. E já ouvi perguntas para a pessoa que diz que quer batizar, ainda não procura, onde estão elas? Bom, eu respondo, a mim não fui procurado por nenhuma delas. Agora, de antemão, os aviso de que só os batizarei se pelo menos os pais e os padrinhos estiverem dispostos a, durante uma hora, pelo menos uma hora, ouvir as explicações necessárias a respeito do significado do batismo. Como
deve ser a escolha dos padrinhos, os critérios que os pais devem ter em mente para a escolha dos seus padrinhos. Porque se não houver esse mínimo de zelo, de cuidado, o pastor, o padre, o frade não está sendo fiel às ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, uma boa noite. Vamos agora descansar na paz do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tenhamos todos uma boa noite e descansemos para as lutas do dia seguinte. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.